mais um vídeo. Como você está? Eu me encontro bem. Hoje eu quero estar falando sobre a palavra diabo. É isso mesmo. Existem pessoas que têm algum tipo de preconceito para mencionar esse nome, mas nós precisamos falar, porque nós vamos entender por que essa palavra ela nos remete a algo negativo. O que significa essa palavra diabo? Qual é a sua verdadeira conotação? Então, quando a gente fala essa palavra diabo, a gente tem que entender exatamente o que está mencionando. Mas antes de eu entrar nesse assunto, você que ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, é gratuito, clique também no sininho, ative todas as notificações, você vai receber todos os vídeos automaticamente, gratuitamente, e também dê o seu joinha. Isso é muito importante porque o YouTube entende que é um bom vídeo, é um bom conteúdo e ele dispara para outras pessoas, ele envia para várias pessoas que abrem o YouTube. Vamos lá? Então, o que significa a palavra diabo? A primeira coisa que a gente vai destacar logo assim, de início, é uma palavra que deriva da expressão diabolos. Mas qual é a referência dessa palavra que hoje nós chamamos de diabo, que vem de diabolos, e a que se refere? Refere-se a acusador. Então, quando você fala, ele é o diabo, diabo é o acusador. Esse mesmo personagem, ele também é Satanás. Aí você vai falar assim, mas peraí, por que tanta diferença para se referir a um só personagem? Na verdade, essas diferentes palavras, elas estão sendo relacionadas a características desse personagem, que é o anjo caído. Então, o diabo, o acusador, é um anjo caído e ele é o acusador. Satanás, adversário, é um anjo caído. Então você observa que é uma expressão que é dada para se mencionar, para você fazer uma menção à característica desse anjo caído. E esse anjo caído, ele também é o arqui-inimigo. Ou seja, o maior, o principal inimigo de Deus e também nosso. É o maioral, é o principal inimigo, ok? Partindo desse ponto aqui que nós já sabemos que o diabo é o acusador, que Satanás é o adversário. E outro detalhe também, além dele ser o acusador, como foi até Deus e acusou Jó, ele também é um caluniador. Então, você que está aí do outro lado da telinha, que gosta de calúnia, não se importa em caluniar uma pessoa, você vai estar fazendo o papel, trabalhando para o diabo, que é o acusador, que é o caluniador, e também se coloca como um adversário na expressão Satanás. Aí talvez você pergunta assim, mas ele existe mesmo? Vamos ver Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus falando para os seus discípulos, eu via Satanás, ou seja, eu via o meu adversário, como raio cair do céu. Palavras de Jesus fazendo uma referência à queda de Satanás, que também é o mesmo personagem, que é o diabo, o acusador, o caluniador e é o arqui-inimigo, ok? Vamos lá, eu quero abrir a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, que nós vamos ver umas coisas bem interessantes aqui. Diz assim, aqui está falando acerca da escolha dos bispos, dos diáconos, e quando chega aqui no versículo 6, Paulo fala assim para Timóteo,
Para não escolher o diácono, o bispo, diz assim, não neófito, ou seja, que não seja um novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, essa expressão aqui, não caia na condenação do diabo, porque uma pessoa muito nova convertida, recebendo um título, um cargo, uma posição, recebendo uma autoridade, uma autorização, né, por alguém que não seja de Deus, para exercer uma autoridade que não seja da vontade de Deus, o que pode vir ao coração dessa pessoa é o quê? É o quê? Uma soberba. E quando a soberba chega, pode corromper todo o caráter desse neófito. E aí, quem estimula a soberba? O próprio diabo. Então, ele tem o quê? A gente observa logo aqui que ele tem uma personalidade. O diabo tem uma personalidade. Se ele é um soberbo, se ele é alguém que tentou o tempo todo de parecer com Deus, imitar a Deus e até hoje insiste em querer essa adoração, o que ele não vai fazer no coração de alguém para que ele se ensoberbeça? Então é muito perigoso, é isso que Paulo está tratando aqui. Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos ver, o versículo 8, nos diz assim. Primeira carta de Pedro 5, versículo 8. Diz assim, ó: sede sóbrios, ou seja, lúcidos, conscientes, vigiais. Porque o diabo, que é o acusador, e observa que ele vai dizer, vosso adversário, que também é o quê? O significado original da palavra Satanás. O vosso adversário anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão. Ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Então você observa que o cuidado que nós temos que ter acerca desse personagem que nós estamos falando é um cuidado 24 horas dentro da nossa contagem cronológica de tempo. Por quê? Porque além dele ser soberbo, altivo, arrogante, maldito, ele quer transferir para nós esse mesmo sentimento e essa mesma imagem da sua personalidade. Passou um avião aqui. Vamos ver João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vamos aprender um pouquinho acerca desse personagem. Vamos lá. Nos diz assim. Abri, achei. Vós tendes, aqui Jesus está, a palavra de Jesus, ele está repreendendo aqueles que estavam denegrindo a imagem de Jesus, rejeitando, combatendo a fala de Jesus, o discurso de Jesus, que eram os religiosos, os fariseus e todos aqueles escribas. Aí Jesus fala assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, preste atenção, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, outra expressão que a gente associa aqui ao diabo, que é o acusador, ele é o pai da mentira. Então, o texto que diz aqui, Jesus, de cara, ele fala para aqueles religiosos, olha, o pai de vocês têm o próprio diabo como pai, porque vocês fazem a vontade dele. E vocês agradam ele quando vocês mentem, quando vocês não estão firmados na verdade, quando vocês arrumam uma mentira para se saírem bem, para que vocês estejam bem diante da sociedade, diante, né, da igreja, do povo. Vocês simplesmente falam do que lhe é próprio. Ou seja, vocês estão falando usando as mesmas palavras que o diabo usaria. Então é o próprio diabo que está usando a boca de vocês, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. E quem ama a mentira, quem vive na prática da mentira, é o filho
é um filho do diabo, porque Jesus fala assim, vocês têm como pai ao diabo, palavra de Jesus, vocês têm como pai o diabo, porque vocês também gostam da mentira, e se ele é o pai da mentira, vocês são filho do pai da mentira, vocês estão sendo alimentados e sendo enganados pelo diabo. Então, amados, entenda uma coisa, se ele é o pai da mentira, ele não se desfez desse título. Ele mentiu para Eva, disse que ela poderia comer, que não haveria nenhum problema. Ele alterou, modificou o que Deus tinha falado para Eva. Você acha que esse título ele perdeu? Não, ele continua com o mesmo título. Quero ver aqui João capítulo 12, versículo 31, que diz assim. Jesus fala assim, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus está agora trazendo um discurso apontando acerca da sua crucificação, ou seja, ele venceria aquilo que ele estava largamente, acomodadamente, trabalhando. Jesus ia agora esmagá-lo pela sua morte na cruz. O mundo ainda jaz no maligno, mas ele já foi vencido pela morte de Jesus. João 17, versículo 15. Jesus faz uma oração ao Pai e fala assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por causa de quê? Porque Satanás, ele seria vencido por Jesus na cruz, mas ele ainda trabalharia como trabalha ainda hoje. E a oração de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que eles sejam guardados de todo mal. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o texto nos diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E quem é o Deus deste século? É uma outra referência ao anjo caído. É o próprio diabo, Satanás, também é chamado de Deus deste século. Deus com D minúsculo, ou seja, ele está governando da forma dele e também, lógico, debaixo da permissão de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. O texto diz assim, o versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí ele diz, hoje, vocês, Efésios, vocês estão vivos. Antes vocês estavam mortos nos seus pecados, nas suas ofensas, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, antes de vocês conhecerem Jesus, vocês faziam o quê? O que o mundo colocava diante de vocês como coisa normal. Segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito, que é o próprio diabo, o príncipe das potestades do ar, que é o próprio diabo, Satanás, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quem vive ainda na prática da desobediência está se submetendo ao próprio diabo, ao próprio Satanás, ao próprio ar. Está fazendo a vontade dele. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos lá. O versículo 5, que diz assim, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Paulo dizendo aos Tessalonicenses, que ele, como não poderia esperar mais, ele queria notícia dos Tessalonicenses. E aí queria saber acerca da fé deles. E Paulo diz assim, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ou Paulo estava dizendo, tudo que eu ensinei, tudo que eu preguei, tudo que eu admoestei, que eu exortei, tudo que eu apresentei como verdade para vocês. A minha preocupação é de que vocês perdessem a fé em tudo que eu ensinei na palavra de Deus
e que o tentador tivesse tentado vocês e todo o nosso trabalho teria sido perdido. Quantas pessoas hoje têm jogado fora, têm trocado a verdade de Deus, têm trocado a casa de Deus, têm trocado os cultos a Deus pela prática do pecado. Pessoas que estão se afastando da presença de Deus justamente por quê? Porque são tentados pelo príncipe deste século, deste mundo, têm sido tentado a viver na mentira, na prática do pecado e está sendo engodado por Satanás. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 15, nos diz assim, a gente está terminando. Ele fala assim para Timóteo, porque já algumas, se referindo a moças, se desviaram, indo após Satanás. Quando você deixa de servir a Deus, quando você deixa de viver a verdade, de falar a verdade, de cumprir o que a palavra nos ordena, nos orienta como bem-estar para nós, quando a gente deixa de trilhar o caminho certo, nós estamos o quê? Desviando de Deus e indo após Satanás. Aquele que deixa de viver a verdade está fazendo a vontade do anjo caído, Satanás, aquele que é o enganador, aquele que é o diabo, aquele que é o acusador, o pai da mentira. E esse adversário, esse arqui-inimigo, é o que tenta todos os dias, andando ao derredor, procurando uma brecha para que possa nos levar. E eu quero encerrar com Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que vai nos dizer assim, para quem pensa, né, que Satanás está preso, Satanás já foi vencido, ele está atuante, ainda acusando, ainda enganando, ainda extorquindo, ainda combatendo, ainda destruindo ministérios, destruindo ministério de vida de pastores, famílias, casamentos. Ele ainda tem trabalhado na política, ele ainda tem trabalhado nas nações. Olha o que Apocalipse capítulo 20 diz. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então isso aqui é uma profecia, ainda vai acontecer no final do milênio. Se isso ainda vai acontecer, o diabo que vos enganada foi lançado, se ainda vai acontecer, ele ainda está solto e ainda está enganando. Queridos, então vamos viver a verdade de Deus, vamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, porque o diabo, o próprio nome dele já diz, ele é o acusador, Satanás, ele é o enganador, ele é o adversário, ele é um dos maiores inimigos, ele é o principal dos inimigos e ele não se cansa enquanto não destruiu uma pessoa, procurando brecha e quer levá-lo, como Paulo fala a Timóteo, quer que essa pessoa siga ele e vá direto para esse lugar que Apocalipse 20, versículo 10 diz, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Cuidado, amados. Ele é o príncipe deste mundo, ele já está julgado, mas enquanto ele não for lançado, ele quer arrebanhar muitos para o inferno com ele. Que você possa se inscrever no meu canal, assinar gratuitamente, ativar o sininho, todas as notificações, dar o seu like e a gente vai se encontrar num outro vídeo com outro assunto importante. Paz do Senhor Jesus. Até a próxima.